Hoje é 20 de setembro de 2020. Eu decidi fazer esse relato para deixar registrado um pouco do momento atual. Eu não sei, e acredito que também ninguém sabe o que vai ser disso tudo, mas eu vi esse tipo de máscara sendo usado muitas vezes na Ásia. Eu não sabia exatamente para que funcionava, e meus estudos de comédia dell'arte e máscaras na história, eu também fui muitas vezes aqueles médicos que usavam aquela máscara em forma de bico. Eu achava aquilo muito folclórico. E atualmente a gente está vivendo uma situação muito parecida com aquela, né? E essa é a primeira pandemia global pela qual eu passo, e acredito que existam várias gerações de seres humanos atualmente que estejam passando juntos também pela primeira vez por esse tipo de evento. A humanidade se comporta de uma forma que eu acho bastante curiosa. Anos atrás a gente falava muito de teorias do apocalipse, né? A questão ali das profecias maias, dessas profecias de um planeta que estava vindo em direção ao planeta Terra e destruiria tudo, questão dos tsunamis que se falou uma época também, né? Tudo como se fossem eventos assim de magnitude gigantesca, né? Um grande cataclisma, um grande evento que aconteceria ao redor do mundo ao mesmo tempo e tal. Com uma pegada um pouco mística, né? Meio apocalíptica, né? Fim dos tempos e tal. E todas essas teorias eram muito fundamentadas e vendiam bastante livros e tal. Assim como atualmente essa situação toda do coronavírus também tem vendido bastante livro, né? É engraçado como surgem alguns especialistas em assuntos bastante recentes, né? E esses especialistas surgem muito rápido e começam a vender livros muito rápido, né? Para mim isso sempre foi uma suspeita do comportamento do ser humano, por que essas coisas acontecem dessa forma, né? Ao mesmo tempo que eu me vejo numa situação um pouco atípica, eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal. Eu cheguei em Portugal em março, logo antes de ser realmente decretado esse estado de emergência no mundo todo e todas as pessoas começarem a se fechar em suas casas e ter esse isolamento. Eu já tinha passado por situações no Brasil onde eu estava dividindo uma casa com várias pessoas e era muito peculiar que naquela época a gente vivia não numa pandemia, mas numa situação comum, né? Numa situação normal. E naquela época já havia muitos conflitos de interesse, essa questão comunitária acabava se deteriorando bastante rápido, né? As pessoas que estavam ali convivendo tinham algum interesse em comum, tinham algum objetivo em comum, mas na hora do vamos ver mesmo, as individualidades apareciam e o grupo acabava ficando acabava se dissolvendo, né? Acabava cedo ou tarde deixando de existir. E aqui em Portugal também eu estou numa casa compartilhada com muitas pessoas, né? E o que eu acredito que a teoria e a prática elas se separam cada vez mais, se distanciam muito, porque essas ideias de co-housing e co-living e criação de novas formas de habitação e coexistência de várias pessoas e tudo mais, são teorias que já não são muito novas, né? Já existem alguns anos que tem se falado disso,
mas que quando surge uma situação de pandemia, onde essa questão se coloca de uma forma muito mais necessária do que necessariamente buscada ou desejada, né? Quando se coloca várias pessoas para habitarem uma única casa e essas pessoas têm trajetórias diferentes e formas diferentes de ver o mundo e ainda estão dentro de uma situação de pandemia, onde tem vários limites, tem várias coisas que precisam ser feitas, várias formas de limpeza que precisam ser feitas que não são o usual, né? E tem toda a questão do medo, a questão da interação social com aqueles que estão fora da casa, mesmo com os que estão dentro de casa, tem toda uma questão a mais que se coloca, um tempero que se coloca, e que eu vejo que a teoria toda da coexistência acaba caindo por terra no momento que as individualidades precisam cuidar primeiro de si mesmas, para depois, quem sabe, participar de uma comunidade, né? E desde o começo dessa pandemia se falou muito de novos tempos virão, de novos paradigmas irão começar a ser considerados, porque é aquela coisa, né? Quando acontecem situações que impactam muito o ser humano, eu acredito que o ser humano tem essa necessidade de buscar um sentido para aquilo, e um sentido sempre em algo superior, né? Sempre alguma coisa que vem do além e que se coloca pra gente. E é muito teórico, é uma coisa muito pautado na imaginação, né? No pensamento de algo que não se sabe e que fica muito na cabeça, né? No raciocínio, mas que a prática daquilo quase nunca ocorre de fato, né? São só imaginações, profecias, coisas que talvez aconteçam e que no final das contas acabam não acontecendo. E as pessoas acabam perdendo a oportunidade de realmente entender aquele momento presente, né? Aquilo que está acontecendo. De tanto pensar naquilo que pode, quem sabe, vir a acontecer, acabam deixando de entender o que está acontecendo. E é muito esquisito para mim pensar que as pessoas possam, a partir desse momento de pandemia, mudar a sua forma de pensar e mudar seus paradigmas para um futuro mais humanizado, mais humano, como eles dizem, né? Se no momento presente as pessoas são tão desafetuosas, tão desumanas, tão desunidas e tão individualistas, né? Então, quem sabe o que vai acontecer com esse vídeo, né? Quem sabe se esse vídeo vai virar um registro daquelas caixinhas para serem abertas daqui a 30, 40 ou 100 anos, né? Quem sabe? Essas outras circunstâncias me treinaram para entender primeiro o momento presente e entender de fato como as cabeças humanas se organizam como sociedade, né? Dentro de situações muitas vezes adversas, como de vez em quando surgem as lideranças, né? Dentro de grupos acaba sempre surgindo uma liderança, acaba surgindo os opositores da liderança, acaba surgindo aqueles que simplesmente seguem a vida ou obedecem por uma questão assim de simplesmente tocar em frente à vida sem ficar pensando muito no que virá, né? E como essas estruturas hierárquicas elas nascem muitas vezes naturalmente, às vezes baseadas em medos, em receios, às vezes se organizam em torno de um líder teoricamente forte, né, uma figura de poder, e naturalmente excluindo outras figuras ou criando toda, né, uma estrutura hierárquica bastante curiosa, porque é uma estrutura que
que não é imposta, ela se cria naturalmente. E que em nenhum momento essas estruturas aparecem de maneira realmente fraterna, realmente de união, realmente de criação de novos paradigmas, né? Então, agora a gente já está em outubro, essa questão toda de se fechar em casa começou em março, houve uma abertura por volta de agosto, setembro, e as cidades aqui em Portugal, né, onde eu estou, começaram a voltar ao normal, né, ao novo normal, né, como o pessoal diz, com algumas restrições, mas voltou ao fluxo de pessoas pelas ruas e pelos transportes públicos e tudo mais. Nessa semana que a gente está, o próprio governo começou a voltar atrás e começou a dizer que talvez haja um novo fechamento, uma nova quarentena geral, né? Talvez aconteça isso, ainda não sabemos. E fica de novo nessa perspectiva de futuro, né? As pessoas muitas vezes acham que o futuro é daqui a 10 anos, mas a gente não sabe nem sequer como é que vai terminar este ano e não sabe sequer como é que será o ano que vem. Então o álcool gel virou uma obrigação, as máscaras de filtragem viraram uma obrigação, viraram uma questão que se colocou não só mais na Ásia, mas no Ocidente e nas cidades em geral. E a gente não sabe o que vai ser o novo normal, a gente realmente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E acredito que as pessoas não vão ser mais fraternas e não vão se unir, mas também eu acredito que o comportamento vai ter que mudar por uma questão de sobrevivência mesmo, por uma questão de saúde, uma questão sanitária. Como eu falei, várias gerações que estão vivendo isso hoje nunca viveram uma pandemia, então a gente não sabe quantos anos isso vai durar. Espero que não dure muitos anos, espero que dure só este ano, porque já basta, né? Todo mundo já se ferrou bastante. Agora, não sei, não posso dizer. O que eu posso dizer é que se as pessoas fizerem nenhum esforço para mudar a forma de agir, esse vírus vai impor uma mudança de comportamento que eu acredito que vai ser muito difícil de ser negado, né? Essas máscaras eu acho que ainda vão ser usadas por muitos anos pela frente, mesmo que a pandemia deixe de existir. Eu acho que a questão dessa máscara ainda vai ficar marcada. E eu aconselho, inclusive, que ela se torne bastante usada. Mesmo que não haja mais este vírus, ou que esta pandemia acabe, a gente nunca sabe quais vírus virão pela frente, né? Enfim, eu acredito que é importante que as mudanças de comportamento não sejam somente algo assim, pensando que um portal se abrirá do céu e descerão deuses astronautas, né? Para falar para nós, olha, ajam de tal maneira. É importante que o ser humano aprenda a mudar a sua forma de pensar e de agir no momento presente, né? Que decida realmente observar as situações que se colocam e reagir a essas situações da melhor maneira, da maneira mais gentil e mais coerente possível. Isso foi um fluxo de consciência que eu tive agora. Eu achei importante fazer esse vídeo, porque eu já estava pensando em algo para dizer desde o começo da pandemia e fiquei trancado em casa por muitos meses e realmente estava pensando em outras coisas além disso. Eu acabei não produzindo esse vídeo antes, mas hoje eu achei que eu consegui amadurecer bastante os pensamentos para poder finalmente fazer o vídeo. Então fiquei registrado. Espero que quem esteja assistindo esse vídeo não ache ele muito pessimista, ao contrário. Eu só tenho a intenção de com ele realmente trazer os pensamentos mais para esse lugar de momento presente e raciocinar não a partir do medo e das incertezas, mas raciocinar perante aquilo que são as certezas e são as possibilidades de
não se deixar afetar muito pela situação, mas entender que a situação às vezes se impõe, e que quando ela se impõe, a gente tem que lidar com ela. Espero que esse vídeo sirva para alguma coisa, para poder respirar e se inspirar em uma maior calma para lidar com as coisas.